Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que também é de cobrança, mas é uma cobrança um pouquinho diferente. Estou aqui com o Durval. O Durval é o gerente de cobrança do BTG, né? Um banco onde o foco não é a galera popular, é uma galera que tem investimento, é uma galera de mais alta renda. E é disso que a gente vai falar. Antes do Durval se apresentar, queria te lembrar, curte o vídeo. Se você ainda não é assinante, já se inscreve no canal, compartilha e deixa sua mensagem aí. Durval, obrigado aí dessa oportunidade da gente estar falando. A gente já se conheceu aí pelas oportunidades de discussões aí entre nossas empresas e tivemos junto lá na Flórida, né, em Hollywood, no FICO World, foi muito legal. Cara, se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho de você, da tua experiência e como é que é teu momento hoje. Pô, primeiramente, eu que agradeço aí o convite e também poder ter a oportunidade aí da gente bater esse papo, conversar. Legal. Tô na área de cobrança, 23 anos, passei por Itaú, Recovery, agora no BTG, né? Cuidando da parte de estratégia, mas já passei por operação, por diversos outros produtos. E basicamente é isso, né? Tenho formação em Direito, fiz administração e agora inovação e transformação digital. Duas facu? Não, é tudo pós, né? Então, Direito, aí pós em administração. Pô, e legal. um MBA em transformação digital. Pô, que legal. Pô, foi bom demais lá na Flórida, a gente bateu um papo aí, vamos aprofundar sem dúvida tema aí na cobrança. Isso aí, muito bom. E aí, quando eu conversei com o Durval lá, a gente chegou a ter a ideia de fazer esse vídeo aqui, e aí a ideia foi exatamente falar um pouquinho desse cliente que é um pouco diferente daquele cara que a gente está acostumado, né, cara, de baixa renda, aquele cara que acabou pegando lá, de repente, um empréstimo para liquidar uma dívida ou para até às vezes realizar algum sonho momentâneo, né? Esse cara é um cliente um pouco diferente. E aí a gente falou disso, falei, pô, cara, acho que vale muito a pena a gente bater um papo disso e estamos aqui hoje. Durval, conta um pouquinho para a gente como é que é trabalhar com um cliente. Esse cliente seu, ele geralmente é um cliente que começa o relacionamento com o banco a partir de um investimento ou não necessariamente? Aqui, mais é com relação ao primeiro contato que ele tem é com investimento, né? O investimento, quer dizer, é um cara que não está sem renda, é um cara que tem dinheiro. Sim. Legal. Mas também, ou ele quer trazer investimento, ou seja, ele tem relacionamento com outros bancos, abre aqui para conhecer e depois eventualmente traz. Mas é isso mesmo, é um cliente que tem um certo poder aquisitivo. Legal. E tem um outro que quer viver disso, né? O outro perfil, que a gente fala que é aqueles day traders. Então, sim, enfim, uma boa parte dá certo, mas tem algumas partes, como toda aposta, que às vezes não dá certo. que às vezes não dá tão certo, enfim, mas tem uma estratégia que compensa de alguma forma. Legal. E aí, quer dizer, você tem um cara que chega aí a partir de um investimento e aí você tem oferta de outros produtos. O maior produto Sim. É o cartão hoje? Hoje é o cartão, né? Cartão. Uma boa parte da carteira, mas também tem o nosso limite mais, que é o cheque especial. Legal. E tem o cartão, o crédito pessoal também, né? O crédito pessoal também. Legal. Também tem. E a gente está ampliando para outras linhas, sei lá, consórcio imobiliário, enfim, veículo. Legal. Está ampliando esse leque para atender esse cliente que necessita também de crédito mais com o intuito de adquirir bens do que, enfim, resolver um problema pontual. Mas, principalmente no crédito pessoal, até porque investimento também tem momentos de liquidação e eventualmente perde dinheiro, ele tem necessidade, às vezes, de uma certa urgência, pegar o crédito pessoal mesmo tendo investimento na casa. Exato. Porque aí o cara, às vezes, também não quer mexer no investimento, dependendo da taxa de juros, dependendo do período, acaba até valendo a pena, né? Isso aí. Tá. E aí, como é que é esse processo? Você tem um cara que entrou aí para investir, de repente você deu um produto a mais aí você depara que esse cara está devendo. Como é que é essa cobrança?
Primeiro é o perfil do cliente, né? Quando a gente pensa em baixa renda, a dívida faz parte do dia a dia. Do Ele dia a joga o dia. boleto para cima e escolhe qual vai pagar e no mês que vem paga a gente e tal. Então, sorteia, né? Faz sorteio. E aí, quando a gente olha indicadores de rolagem, embora comece mais alto, você consegue reduzir, você consegue recuperar. O cliente de alta renda, quando ele quebra de vez mesmo. Então, tem uma dificuldade maior de trazer. Ele já rola direto, né? Já rola e aí é muito mais difícil recuperar ele num curto prazo, né? Que a gente fala aqui. Então, quando a gente olha os indicadores mais novos de rolagem, assim, ele começa menor, mas é muito mais difícil recuperar. Então, porque recuperar quando ele quebra de vez. E tem uma questão de redução de status que é muito difícil, né? Então, para esse cliente de alta renda tirar, sei lá, academia ou Netflix para pagar um boleto, ele não tira. Porque é uma questão de assinatura do vinho. Assinatura do vinho, isso. E por um outro lado, depois a gente pode conversar até de oferta para esse cliente, que é um pouco disso que eles buscam, né? Já vou entrar no assunto então. Isso, vamos direto. Vamos falando. Quando a gente pensa em oferta, qualquer pessoa de estratégia fala, vou dar prazo e desconto e taxa. Basicamente, esse é o padrão. Quando a gente vai para e a gente está começando a testar agora, as ofertas, né, não necessariamente são prazo, desconto e taxa. Eu posso dar, sei lá, investback, né? Eu abro o investimento. Então, em vez de eu dar 10% de desconto, eu dou 5% e 5% quando ele terminar de me pagar o acordo, eu dou em investback para ele. Investback. Ou seja, eu abro uma conta de investimento e falo, pô, agora volta para a gente. Aí você conseguiu cumprir, voltou a estrada, volta com a gente. Então, não estou dando crédito, né? Que muita gente está para quando a gente olha rendas menores, a gente dá crédito, que ele quer voltar a gastar. Exato. Aqui ele quer voltar a investir, ou quer milhagem, até, por incrível que pareça. Legal. A gente fez um teste com milhagem, e não aqui, né, no BTG, porque a gente não dá. Sim. Mas a gente já viu alguns testes com milhagem, funciona bem. Então, que legal. Em vez de eu dar desconto, eu vejo mais ou menos porque é outro público, né, cara? Tem outras aspirações. Tem outros valores, outras É, aspirações. exatamente. Então, o cara não deixou de pagar academia, ele quer voltar a viajar. Então, ele paga a dívida, pô, voltou a ter recursos que ele tinha, foi um soluço que ele teve lá espontâneo e ele quer voltar a viajar. E milhagem funciona, por incrível que pareça. Que legal. E você falou um negócio que, assim, cara, eu vejo quão difícil realmente é, né? Quer dizer, você é uma pessoa que tem um determinado nível de renda, um determinado nível de comportamento, e aí, de repente, você passa por um momento complicado. Cara, a dificuldade para você se reorganizar, e é que a gente brincou, né? O cara vai parar de pagar academia, vai parar de pagar a assinatura do vinho. Cara, isso é complexo, né, cara? Porque e aí você fala isso para uma pessoa de baixa renda, ela nem tem academia e nem toma vinho. E troca, é muito fácil para uma baixa renda falar, pô, esse mês não vou sair. Exato. Alta renda, os caras não entendem isso. Exato. Puta, não vou almoçar domingo no shopping. Puta, cara. Que dureza, né? A gente olha o costume um pouco, né, do padrão de gasto, né? A gente não pode olhar a fundo o que está gastando, mas o perfil do gasto. O perfil de gasto. O lazer ainda consome bem, assim, e marcas de alto padrão. A pessoa que compra no Pão de Açúcar vai continuar comprando Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar, exatamente. No mercado, sabe? E isso é um negócio engraçado, né? Eu estava conversando com um amigo que é o dono de uma rede de supermercados, né? Que a gente tem um relacionamento legal, e ele estava me falando na época da crise, ele falou, Tamberini, cara, eu não paro de vender, mas eu mudo o meu mix. O cara que vinha comprar tio João aqui, arroz tio João, ele compra o outro arroz, mas ele continua comprando arroz, né? Então, assim, né? Aí a gente está olhando para uma classe mais popular, mais de baixa renda, que, sabe o que o calo está apertando
e ele já vai, por mais que ele seja carente de educação financeira, ele sabe que ele vai ter que apertar de algum lado, né? E aí, quando a gente fala de educação financeira, talvez esse cara de mais alta renda, mais instruído, talvez seja o cara que acaba tendo a maior dificuldade de controlar gastos no momento de dificuldade, né? Ou seja, falta essa educação financeira também. Então, não é educação financeira porque é um cara que busca saber a taxa, é diferente, mas e ele sabe que deveria baixar o custo, só que não baixa por questão de status. Então não é sandálias da humildade, vai, antigamente. Exatamente. E muita gente quebra feio por causa dessa dificuldade de sair do patamar por isso aí. Não querer dar o braço a torcer, né? Mostrar para amigos, para todo isso daí, isso é complicado, né, cara? Muito. Isso. Agora, ô Durval, o cara partiu de uma aplicação. Quando ele fica inadimplente, existe aí de tudo? Tem cara que ainda tem a aplicação e já entra inadimplente ou ele vai comendo a aplicação? Tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas e pior, assim, às vezes... Aí vamos falar de ultra aplicações, né? Então, cliente com 5 milhões investido aqui, cartão 100 mil com 80 dias de atraso. A pessoa esquece mesmo que pagou. Okay. Então, aí vai... Então tem isso. Esquece porque quem gasta é o adicional, não é ele. E não é ele. Ele controla, o adicional às vezes... ele foge o controle do pagamento e que tem gasto. Então, imagina que esse cara tem conta não só aqui, né? Tem 5 milhões aqui, mas tem muito em outros bancos. Então, o adicional só está aqui. E ele esquece e aumenta. Entendi. E aí, falando um pouco de canal, o cara ele não atende call center no horário comercial, né? Então, volta é mais... Quando a gente envolve aqui o assessor, é muito mais fácil achar, porque é um WhatsApp que ele conhece, ele responde e faz mais sentido lá e a gente consegue resolver rápido. Mas a gente fala de canal um pouco mais para frente, mas então tem o atraso. O cara que tem muito dinheiro deve puramente por esquecimento. Por esquecimento. E agora o cliente que tinha investimento e começou a consumir o investimento e ficou inadimplente depois, é muito em função disso. Tipo, sei lá, era um casal que um ganhava 5, o outro ganhava 20. O que ganhava 20 perdeu o emprego, perdeu o emprego, começou a consumir investimento e virou uma bola de neve gigante. Entendi. Assim. E aí tem um outro ponto também que ele começa a pegar crédito em vários lugares. E aí fala, uma prestação de 2 mil eu aguento. Aí pega uma prestação de 2 mil. 2 mil eu aguento na hora também. Que vê, tem 10 mil de prestação. Ele nunca está negativado só aqui, né? Assim, quando quebrou em N lugares. E nem foi por fraude, foi por descontrole má mesmo. Fé. Por descontrole, e aí a má fé passa na consciência de falar, esse vinho eu não posso tomar hoje. Né? Tipo, eu tenho que tomar uma chapinha aí hoje. E aí é isso. Mioranza. Tomei muito isso quando eu era... Quem nunca? Quem nunca, né? Hoje não vai ser Negroni, vai ser um bombeirinho. Exatamente. É um pouco disso. Então, e agora, de qualquer forma, você tem cara que fica inadimplente no cartão e ainda sobra investimento também? Que aí você faz algum casamento? Também tem isso, né? Faço, mas aqui... mas não é um débito direto. É mais tem produto que permite? Um pouco atrelado. Tá. Então vai lançar Perfeito. Agora o cartão com garantia de investimento. Com garantia de investimento. E aí, sim, legal. Uma garantia, tudo, a gente é mais... conectado, fluido, assim, né? Perfeito. Enfim, mas crédito, a maioria não é, né? A maioria você tem que ter o de acordo do cara para pegar lá a aplicação, né? O contrato permite também, linha, tá. a CCB nossa. Tá. Mas, enfim, hoje a gente não faz. Entendi. Mas poderia fazer, tá? Poderia fazer, entendi. Legal. Até para manter o relacionamento, né? Não ir lá e... Tá, perfeito. A gente tem um contato antes para fazer, sabe? Entendi. E, Durval, você falou um pouco de canal, essas coisas. Isso muda bastante, o horário? Quer dizer, esse público é diferente? É impressionante, assim. Quando a gente abriu aqui o aplicativo, a gente tem um horário lá comercial, mas tem uns 2 horários de pico, mas
fora do horário comercial, que é aquele das 6 às 8, né? Das 6 da noite às 8 da manhã. O 40% dos acordos que a gente faz é às 2 da manhã. É Então, mesmo? é às 2 da manhã. Então, putz, a gente começou a olhar isso e percebeu esse comportamento Via aqui, portal ou via app isso? via app. App, legal. Né? Mas eu não tenho como medir os outros, porque minha operação hoje vai Sim, ser, claro. não é 24/7, então o Sim. receptivo meu de investimento mas o de cobrança não. Isso é algo que a gente vai testar ao longo do tempo também. Legal. Para ver se faz sentido, está disponível, mas a gente está contratando algumas ferramentas, inclusive da sua empresa, para ter Exatamente, muito bom. ser disponível 24/7, aquela, não só o nosso No aplicativo, mas então um receptivo, chat, né? isso aí. Exato. Quando ele Poder procurar ter ter um uma resposta portal. aí. Legal. Isso aí. Que coisa, né? Ampliar os canais às 2 da manhã. Eu sempre ouvi, quando o pessoal falava muito de portais de autonegociação, né? Lá atrás, quando a Quitado foi a primeira, praticamente uma das primeiras, e a Quitado nasceu lá dentro da Goon, né? Que hoje é a Blue 365, e eu lembro que o pessoal falava muito que o volume de negociações fora do horário comercial, e aí extrapolando mesmo, após as 10 da noite, era muito grande. Por quê? E o pessoal falava, né? É a hora que o cara não tem ninguém enchendo o saco dele, né? Ele De consegue repente fazer conta, a mulher organizar. dele está dormindo também, né? Porque às vezes a dívida é uma questão que, por mais que você vá negociar em família, tem um momento que você quer, puta, cara, eu quero ver quanto é que eu devo, eu quero ver direito como é que eu faço. Então, essa questão do horário é um negócio interessante. E esse público, pelo jeito, é um público que usa ainda mais esses horários alternativos, né? Quer dizer, mais Então, ainda a aquela gente opção de olha você ter disponibilidade dos canais, né? disponibilidade, oferta e respondendo na hora. Não Na adianta falar, hora. amanhã eu te ligo. Amanhã eu te Amanhã o ligo, cara amanhã está ele já está na trabalhando, loucura o cara dele. está na loucura, exato. Isso aí. Tá, e aí putz, até isso é bom aqui, nossa infra sistêmica é absurda. Que legal. Não trava, não fecha o sistema para rodar o bet, enfim, 8, 10. Então a gente Ótimo. fica disponível 24/7 aqui. E esse aplicativo, quando a gente lançou e viu essa questão de horário, acesso, tudo, deu esse sinal de oportunidade nosso para investigar mais canais e nesses horários mais alternativos. Legal. Inclusive, pelo nosso receptivo aqui, ter o horário, né, de cobrança, um horário de funcionamento, eu paro de convidar o cliente, até de comunicar o cliente às 3 da tarde, sei lá, estou chutando o número aqui, tá bom? Tá. Mas eu poderia continuar, dado que é um e-mail, enfim, não estou falando ligação, Sim. mas um e-mail, tudo, eu poderia mandar para Perfeito. ele no horário que ele quer entender o que ele pode fazer, entendeu? Uhum. Então, até para ofertas aqui, a gente tá estudando esse horário, mas precisa Legal. se estruturar internamente primeiro. Exato. Eu sempre tive uma questão dessa organização de horário, né? Me lembro lá atrás, eu tive um momento lá em 24, 25 anos atrás, lá na Fininvest, e eu lembro que a gente estava num momento lá crítico de mês, de fechamento, e aí a gente chegou e falou, cara, meu, não dá, eu não vou ter aumento de recurso, e naquela época não tinha SMS, naquela época era call center, efetivamente, telecobrança na veia. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ampliar o horário aí das 8, vamos até as 10? Ah, mas não pode, Tamelini. Falei, não, tá bom. Poder não pode, mas se o cara aceitar, pode. Vamos ligar para o cara e vamos perguntar para o cara. Olha, senhor, eu sou da Fininvest, sou da área de cobrança, eu tenho um assunto para tratar com o senhor, gostaria de saber se o senhor se incomoda em falar agora nesse momento. Não me incomodo. Cara, não tem problema. O cara, ele não pode ser importunado. Se ele aceitou, Sim. ok. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento, principalmente pela questão digital, porque, assim, muitas vezes, né, e a gente tem dentro da FAIC até uma ferramenta que é o CCS, que é essa que a gente está conversando, aonde eu posso estabelecer, eu te mandei um SMS, um WhatsApp, sei lá, qual é o período que eu aguardo de resposta, né? Porque muitas vezes eu mando um WhatsApp, um SMS para o cliente e o cliente não vai olhar no horário, ele vai olhar na hora que ele está tranquilo, que é exatamente muitas vezes fora daquele horário
normal de cobrança, né? Que serve muito pelo telefone, pela questão de não ser importunado, né? Eu acho que a gente tem um desafio de ajeitar essa questão da comunicação, né? No sentido de, pô, peraí, eu não estou ofendendo o cara nesse horário, eu mandei lá um WhatsApp, um SMS, eu vou poder interagir desde que ele, de repente, interaja comigo fora do horário e tá acordado que ele vai falar comigo, né? E nesse Pensando público faz muito nesse, sentido, né? então, pensando nesse público, e aí falando do CCS, né? O que eu quero, fechando, assim, trazendo o CCS, eu acho que a gente pergunta pouco para esse público. Sim. O que é pouco? Falando assim, pô, que hora você quer que eu te ligue para conversar? O cara vai falar 3 da manhã. Se eu tenho operação e é às 3 Exato, da manhã ele me e permitiu, ele falou que eu falei, permitiu. pô, então eu vou te ligar às 3 da manhã, tudo bem? Tudo. Então ele está autorizando tudo, né? Exato. Ou que horas eu te mando a mensagem? Qual o 3 da melhor manhã, de horário, manhã. né? E isso é o que a gente vai começar a fazer, falar, pô, para o cliente, sair da nossa realidade e fazer o que o cliente quer. Exatamente. Esse E acho que é um aí, ponto. a minha realidade hoje, às 3 da manhã, se alguém me liga, eu não ia gostar muito. Não ia Mas gostar, tem gente que exatamente. gosta, tem gente que gosta, né? Eu sempre falo que Então, esse detalhe de horário é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, eu sempre uso esse exemplo, eu posso estar cobrando um guarda noturno. Cara, sim. que hora que é o horário dele trabalhar? É de madrugada, velho. Ele tá acordado de madrugada. De manhã, das 8 da manhã às 8 da noite, pode ser que ele esteja na cama, cara, dormindo. É isso. Eu tô Entendeu? importunando mais ligando de manhã do que. Exatamente. Então Enfim, é mas. muito relativo isso. Eu acho que é o ponto que você falou, é um ponto que a gente discutiu num evento que eu estava com duas pessoas, o Morato do Itaú e o Rafael Yuki do Nubank, e a gente estava falando exatamente isso. Quer dizer, cada vez mais a cobrança ela não tem que ser ativa no sentido da gente importunar o cliente, mas ter canais, ter momentos específicos que eu possa capturar a necessidade do cliente, né? E eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? É a hora que o cara quer interagir. Pode ser às 2 da manhã. É isso, e mais do que capturar também, porque aí vem do primeira parte que eu falei, pô, é mandar o e-mail às 2 e falar, tô disponível aqui para te atender. Exatamente, se você quiser E a falar. segunda é falar que horas você tem que me atender e ter uma estrutura preparada para atender esse cliente no momento que ele quer. E aqui, pô, o cara pode ser 2 da manhã, ou porque ele está trabalhando às 2 da manhã, ou o país que ele está, às 2 da manhã é o horário. Exato. Porque não necessariamente a gente tem muita gente fora aqui também. Fora, né? Exatamente. Então, é isso. Então, quando, sei lá, o legislador faz a lei ou alguma coisa assim, ele olha a realidade dele, com 80% da população é assim, e torna aquilo como regra. Exatamente. Isso aí. Mas aí, dentro da regra, a gente tem que achar alternativas para atender o cliente que quer ser atendido fora do horário. Que é um pouco do que eu estou falando. Falo, meu, que hora você quer? Combinado, não sai caro, tô aqui. Exato. Eu não vou ligar 10 vezes, vou ligar uma vez só. Não atendeu, exatamente. Tá aqui, não atendeu, acabou. Ele me falou, me liga às 2. Eu ligo às 2 da manhã, ele fala, né, com o assessor, tudo. Eu ligo às 2 da manhã, ele não atendeu, ok, manda um outro fala, mensagem. liguei, Tentamos. não atendi. Isso. Tô aqui. Nesse telefone é só me ligar. Pronto. Isso e aí. tenta de novo nos outros dias. Muito legal. Importunar. Então, legal. a gente falou de canal, falou um pouco de oferta, não de desconto, mas de oportunidade Isso. de oferta. Falamos dos horários e um pouco das realidades, Tameline. Isso aí. Mas estou aqui à disposição para a gente falar de mais coisas aí. Eu ia exatamente te perguntar, né, nessa tua vivência aí, Itaú, Recovery, né? Recovery também. E agora quer dizer, e agora BTG, com esse público que você identificou ter inúmeras particularidades, né? E mais que surgiu aí de coisas? Você tem alguma outra coisa que você fala, cara, isso é muito diferente aqui também? Ticket médio deve ser muito maior do que o que você trabalhava em outras instituições, né? Como é que mais? É similar ao Personalité, vamos falar ao Personalité, assim, perfeito, do Itaú. Médio aqui, legal. E um pouco do comportamento, sim. O legal, assim, a gente fazia lá atrás, hoje não faz tanto, só a questão da boletagem, não sei se você lembra. Sim, assim, claro, boleto e tal. E, cara, o dia do vencimento faz diferença. De sexta-feira, se o vencimento é segunda-feira, tem muito mais pagamento que uma sexta.
independente do quinto dia útil. Independente de que dia for. Cara, é engraçado, a baixa renda é mais aderente à sexta e a alta renda é mais aderente. É mais aderente à segunda. Mas isso eu tô falando olhando no retrovisor, tá? Não é uma realidade aqui. Entendi. Mas foi algo que eu vivi lá atrás. Então, e o que justificava isso? Você conseguiu ter uma... Não tem a mínima noção. Comportamento, porque... e antigamente a pessoa tinha que ir até a agência para pagar, sei lá. Exato. Pode ser isso, ou o compromisso de sexta, putz, imagino que já está se programando para uma viagem, para alguma coisa, e não sei. Tem N hipóteses que eu não me aprofundei. Quero ficar livre antes do final de semana. Quero ficar livre para ter minha cabeça em ordem. Isso para baixa renda, mas para alta, não, era na segunda. É um dia melhor para pagar. Coisa engraçada. Loucura, não sei se é dinâmica de recebimento, enfim. Mas toda vez que a gente testou alguns meses... funcionava isso. Funcionava melhor a segunda. Eu falei, sei lá por quê. Mas isso é engraçado, né? Hoje a gente não fez isso ainda, é muito mais... Quando aqui evoluiu o número, assim, e a nossa qualidade, eu sei quando recebe. Então, eu não testo tanto o dia da semana, mas quando tem um fluxo maior de caixa. E o que vocês já estão usando alguma coisa em termos de Open Bank para entender o comportamento do cara? Você falou, muitas vezes o cara usa já tem aí algumas questões extra BTG e tal. Para crédito, sim. Para cobrança, ainda não? Para cobrança, não, né? O Open Banking, o que a gente tem é muito mais informações de negativação, quantidade de negativação, enfim, que é público, né? Sim. E aí a gente usa isso. Mas é mais para saber um score de cobrança do cliente, enfim, mais relacionado à estratégia. Entender, perfeito. Do que qualquer outra coisa, do que capacidade de pagamento, essas coisas, assim, é mais estratégia. Entendi. Tem muita coisa que... é mais difícil recuperar do que Y. Tem algumas empresas testando o fluxo de entrada de dinheiro, né? A partir do Open Banking. Sim, é isso. Entendendo, isso é uma das oportunidades, né? Você também vê isso. A gente até conversou também na oportunidade de produto, né? Ter vencimento semanal em vez de ser isso mensal. Putz, o que a gente faz aqui não é tanto semanal, tá? Pensando em alta renda, mas a gente faz vencimentos semestrais. Então, quando ele ganha bônus, então exato. Aqui é um pouco diferente. As parcelas balão, né? Parcela balão. Mas aí eu falo, você paga 3 parcelas em dezembro. Em dezembro. Porque, sei lá, tem um exatamente, faz todo sentido isso para um público de mais alta renda. O cara tem bonificação, tem alguma... Exato. O cara se descontrolou, precisou pagar um caminhão de dinheiro em alguma coisa. Exato, mas ele tem lá daqui 3, 4 meses uma grana que ele vai receber. Isso é comum, perfeito. Isso. E eu faço uma parcela maior a cada 6 meses, entendeu? Legal. Essa é a necessidade que a gente vê de produto aqui. Semanal... acho que não é o público, né? Não é teu público, né? Então, eu preciso estudar ainda aqui, mas o que a gente viu de necessidade não é carência, mais... Essa coisa do balão semestral ou de um período específico. Pô, que legal, interessante isso também. Legal. Durval, acho que foi bem legal. Falamos aí basicamente o que estava na minha cabeça. Não sei se você quiser complementar aí, se não, cara, pode fazer suas conclusões aí, já pode falar para onde vai a cobrança. Aquelas coisas aquelas perguntas de $1 milhão. Né? Acho que a cobrança aqui, uma coisa que eu não falei, eu acho importante, é meios de pagamento também. Legal, ótimo. Isso aqui é um negócio, quando a gente olha, é boleto, débito em conta, sei lá. Pix? Não. Pix, cartão de crédito, aqui não aceita cartão de crédito, mas se for um serviço, né? Quando a gente olha o Pix, a gente testou aqui o Pix. E pelo fluxo de 2 da manhã, 3 da manhã, e as parcelas serem altas, tem uma quebra muito gigante. Porque não é permitido lá. Não é permitido usar o Pix. E a gente teve uma puta quebra de acordo gigantesca. Então a gente limitou o valor para oferecer o Pix. Isso foi algo importante aqui para a gente. Interessante. Tá? Porque o Pix tem após o horário. Tem as limitações de valor após o horário. Quando a gente casou o horário, eu falei, por que com o Pix a quebra é maior? Por causa que não consegue, né, mandar.
ele não consegue pagar. Entendi. Então, isso foi algo que a gente aprendeu com dívidas altas, enfim. Legal. Então, falando em meios de pagamento, foi algo importante para falar. Então, o futuro da cobrança é criar canais, horário e ouvir o cliente. Então, putz, não é... Enfim, tem um padrão que todo mundo fala, o Omnichannel e tal, mas eu acho que a gente pergunta pouco o que o cliente quer. E Exato. quando a gente começou a perguntar, a gente se surpreendeu. Ele não queria desconto, ele queria um outro negócio. Exato. Ele queria relacionamento, enfim, não só com crédito, mas com outras coisas. Horário, quando a gente começou a perceber, o horário mudou, o mundo mudou. E isso é outro ponto. E os meios de pagamento estão mudando, mas não é porque estão mudando que a gente imagina que é uma realidade 100%. Exato. Exatamente. Não acompanha, às vezes, essa estrutura. Então, eu acho que é isso também. Então, de consideração, agradecer. Cara, recebi seu livro autografado, que legal. Horrores. Muito bom, cara, muito bom. Agradecer o convite e fico à disposição se quiser bater um papo aí de qualquer outra coisa. Legal. Cobrança. Eu vou pedir para você me mandar teu e-mail certinho, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, quem quiser te falar. Eu não aconselho botar telefone não, que o dia que eu botei meu telefone eu não trabalhei 3 dias, entendeu? Então vamos deixar o e-mail só. Fechou. Deixar o e-mail e quem combinado. precisar aí bater um papo, quiser trocar uma ideia com o Durval, é mandar um e-mail para ele lá. Vou colocar teu LinkedIn também, né? Que acho que é legal. Tá bom. E, cara, puta, super te agradeço. Acho que esse é um tema, foi diferente. A gente, às vezes, acha que... Cara, e eu acho que aí é o ponto, né? Quando eu falo da inteligência na cobrança, eu tenho que entender quem que é o meu cliente, né? Quer dizer, você está falando de um público, cara, que você chega lá com uma experiência, vou cobrar. Cobrar é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É diferente para público, é diferente para determinado segmento. Tem as tais das personas que dentro de uma mesma faixa de risco, você pode ter personas diferentes. Então, acho que cada vez mais a questão da inteligência é o ponto a gente sempre ter aí à frente da cobrança. Então, Durval... ter o básico te garante um resultado legal, exato, mas se você quer mudar o patamar, tem que pensar nisso. Tem que pensar, exatamente. Então, cara, mais uma vez eu te agradeço, super agradeço aí pelo horário, pelo teu horário. E, cara, vamos, que tem muito mais aí pela frente, né? O ano ainda tá... A gente vai falar bastante esse ano. Vamos sim, se Deus quiser, é isso aí. Valeu, Durval, obrigado. Galera, até a próxima aí. Peraí.